Não, hoje não é dia de passar pano em governo, não, porque eu não passo pano em político. Aham, sei. E o Queiroz? Pra quem não sabe, Queiroz é o motorista do Flávio Bolsonaro, que tá com aquela suspeita de ter uma treta financeira, etc. Mas a questão é a seguinte, sua anta, será que você não tem senso de proporção não, meu filho? Não, porque eu não passo pano em político. Eu iria primeiro rir, né? Cara, assim... ao meu ver, tá evidente que ali tá cheio de buracos naquela história, né? Não está claro. Eu acho que o governo mesmo e o próprio Bolsonaro, tudo bem que ele não tem instrumentos legais porque a caneta não tá na mão, mas caberia, no meu entendimento dele, do Sérgio Moro, etc., estimular a investigação desse caso. Não só ficar dizendo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, ou Queiroz. Fala, não, tem que investigar até o fundo, se for culpado, vá pra cana. Não, porque eu não passo pano em político. É claro que a gente não pode deixar de criticar o governo, mas a gente tem dado muito mais ênfase em, por exemplo, ficar dizendo, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, o Flávio Bolsonaro e o STF, enquanto a gente perdeu completamente o ânimo, por assim dizer, abandonou, esqueceu-se rapidamente de Olavo tem razão, fora Foro de São Paulo, fora PT, fora comunistas, chega de corrupção, não queremos mais corruptos, fim dessa coisa, entendeu? As nossas proporções estão erradas. É o quê? Eu tô achando que ele tá com a mão leve. Tô achando que tá com a mão leve. Porque assim, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua casa, entendeu? Então, cuida da sua casa, arrume e prove que você está preocupado com a idoneidade e a lisura do seu próprio governo. E aí então a gente vai poder acreditar que as coisas continuarão bem assim. Não tô dizendo que isso insinua uma própria corrupção geral do governo, mas é preciso, no meu entendimento, que ele seja um pouco mais duro com o próprio ex-assessor do filho dele, ou seja, cobre, né? Agora, para inclusive demonstrar um apreço à justiça, né? Então, falou uma, duas vezes, mas eu acho que valeria uma certa... ser um pouco mais incisivo, no meu entendimento. Não, porque eu não passo pano em político. A crítica vale, mas o Queiroz, por exemplo, não é o centro do governo. O Flávio Bolsonaro e o STF não é o centro do governo. O centro do governo é o coração do governo. Bolsonaro, seus ministros e subsecretaria. Não, nós estamos preocupados com o Queiroz. Fica falando do Queiroz o dia inteiro e as proporções não estão sendo colocadas nos devidos lugares. Falta senso de proporção. Você quer um outro exemplo? Enquanto há dezenas de outros casos, inclusive de muitos petistas que foram pegos no COAF, o que é que nós estamos dando ênfase? No Queiroz. Só porque o Queiroz tem alguma relação indireta com o Bolsonaro, porque ele é ex-assessor do filho do presidente. Eu não quero ser nada polêmico, mas eu terei de falar sobre Augusto Aras. Tá todo mundo falando e eu não toquei neste assunto no meu canal. Por quê? Porque eu tenho um pouco de prudência de deixar as pessoas agirem um pouco para depois analisar as suas ações de fato e não apenas alguns discursos e algumas coisas que aconteceram em relação a ela. Fala, não me diga! E aqui vai um alerta não só ao povo brasileiro, mas principalmente ao governo Bolsonaro, aos seus ministros e aos deputados do PSL que estão com o bico calado e não falam dessa questão, não falam desse troço. Nós temos que falar sobre Augusto Aras. Por que é que esse cara tá rolando o nome dele tanto assim na boca do povo? Será que ele é tão conservador assim quanto o Bolsonaro acha? Bolsonaro, o senhor tá enganado, meu velho. Esse cara tem que ser limado e ser desconsiderado como um possível candidato. Você tá falando sério? Ele ainda praticamente cita o Lula quando ele fala que a personalização da Lava Jato levou à destruição econômica do país. A personalização proibida expressamente pela Constituição Federal, a pessoalização desses membros sem controle efetivo das corregedorias gerou inclusive a debacle da economia do país. Exatamente o que o Lula diz vez após vez após vez. Ô Bolsonaro, não recebe mais esse cara não. Putz, cara. É claro que existe a preocupação com algumas declarações do Aras em relação à Lava Jato.
Eu não vi o Aras criticando a Lava Jato como um todo, mas sim um certo personalismo na Lava Jato, que de fato é verdade, existe o personalismo do Deltan e do Moro dentro da Lava Jato, e a questão de que ele falou certa vez de que esse personalismo dentro da Lava Jato ajudou a ter um debacle na economia, ajudou a causar prejuízo na economia, que é justamente a tese petista. Nós não sabemos como será a relação do Aras com a Lava Jato, isso também causa certa preocupação na nossa cabeça. Ih, rapaz. Bolsonaro, o que o senhor tem a pensar a respeito de um procurador da República que cita com tanto amor no coração um assassino vagabundo comunista? Que ousou sonhar com liberdade. Assassino de gay, de mulher, de gente, de padre, de tudo como o seu Che Guevara. Cúmplice da Revolução Cubana que você tanto critica. Eu não passo pano em político. Nós teremos de ver agora se o seu Augusto Aras sim vai implementar esse seu pensamento esquerdista dentro da PGR. Por outro lado, outra questão também que a gente tem de pesar nessa história é que o Aras foi duramente criticado por membros da esquerda aqui no Brasil. Sei lá. Pô, Bolsonaro, lima o cara, meu! Né? Aí critica, né, a questão da lei, law and order dos americanos, né, a lei e a ordem. De uma certa posição política internacional que através do medo estabelece o ódio, estabelece o rancor, o ressentimento e com isso induz o cidadão a ter uma impressão de que a lei e a ordem, nos moldes da política norte-americana da law and order, possa resolver seus problemas. Como nós temos, né, de preservar e manter a lei acontecendo, uma lei boa, e manter a ordem através da força policial combatendo o crime. Não, para isso ele é uma coisa ruim. Isso aí é o discurso do ódio. Isso é a política do medo. Isso é coisa ligada a conservadores. Tipo o senhor Bolsonaro. E essa política do medo tem consequências desastrosas, que é o crescimento de toda uma doutrina que disse-ia, ainda num contexto tradicional, de uma doutrina de direita, mas uma direita radical, em que a lei é feita pelos opressores para que os oprimidos venham a cumpri-la. Não, porque eu não passo pano em político. A cúpula do Ministério Público Federal está recrutando esquerdistas há 30 anos e de um dia para o outro os histéricos querem um conservador puro sangue na PGR. O que eu acho dessa questão do Augusto Aras é o seguinte: Bolsonaro, dentre os poucos nomes que ele tinha para poder indicar a Procuradoria-Geral da República, ele escolheu um homem muito mais do sistema. Ou seja, um homem que é muito mais um burocrata de carreira, um homem que dança conforme a música, que vai trabalhar mais ou menos alinhado com o governo em questão. Todas as declarações esquerdistas que ele fez foi a época dos governos esquerdistas. Agora que está um governo mais conservador, ele começou a alinhar-se mais com o governo. Isso é natural de pessoas que querem preservar o seu cargo e que estão, vamos dizer assim, que querem não ter tantos atritos com o governo. Não dá. Simplesmente não dá para colocar esse cara. Este vídeo aqui é um alerta à população brasileira, ao governo Bolsonaro e aos ministros que me ouvem. Muitos ministros ouvem o meu canal. Pessoal, por favor, faça isto chegar ao presidente Bolsonaro. Vamos ajudar a espalhar este vídeo, que as pessoas conheçam quem é o Augusto Aras e ver que ele é um cara que não é conservador, não tem ideais conservadores, não está alinhado com o governo Bolsonaro, muito pelo contrário. Se entrar lá, vai trabalhar contra, vai começar bonitinho e tal, aquela coisa, aquele namoramento, e depois vai começar a bater e a trabalhar contra. Tá uma merda esse país! Há certas coisas que se desenvolveram e outras coisas que apareceram por aí que nós não podemos deixar de mencionar nessa questão da indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. A primeira delas é que, ao que tudo indica, e pelas algumas decisões que ele já tomou, ele sim não é xiita, como diz o Bolsonaro, na questão ambiental, e vai sim facilitar, pelo que tudo indica também, porque a gente está fazendo aqui simplesmente suposições, vai facilitar a questão ambiental, no sentido que ele vai conseguir acomodar o desenvolvimento do Brasil, implantação de estradas, etc., com a preservação do meio ambiente. Não vai ficar bloqueando obras o tempo inteiro, vai ajudar a destravar a economia. Esse é um aspecto muito interessante.
Não podemos aceitar o seu Augusto Aras. Aras, volte lá pro teu Aras, entendeu? Vai advogar, você não vai pra PGR, se depender de nós você não vai. Vai defender Che Guevara, Leonardo Boff, criticar o Trump na tua casa. Aqui agora, não. Então o negócio do Augusto Aras, ó, acabou a narrativa de vocês. Augusto Aras tá aí agindo, pelo que eu tô entendendo agora, nota 7 pra cima, e Bolsonaro conseguiu encaixar alguém que está alinhada com o governo. Nós temos um presidente conservador, terrivelmente cristão e que não vai aceitar gente como você. Um abraço, um beijo do Bigode para você.